A paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou falar um pouco sobre a história de Naamã, que fica em 2 Reis, no versículo 5, no capítulo 5, versículo 2 em diante. Naamã, ele era um comandante do exército do rei da Síria e ele era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Por meio de Naamã, o Senhor deu vitória à Síria. Mas Naamã, esse grande guerreiro, ele ficou leproso. A mulher de Naamã, ela tinha uma escrava que era israelita. Ele lhe falou sobre o profeta Eliseu. Ela disse que Eliseu poderia curar a lepra de Naamã. Então o rei da Síria enviou Naamã para o rei de Israel, para o profeta Eliseu o curar. O profeta Eliseu ouviu e mandou chamar Naamã. Naamã foi com toda a sua comitiva para a casa de Eliseu, mas quando chegou lá, Eliseu não foi cumprimentar Naamã. Eliseu apenas enviou um mensageiro, para falar para Naamã com a ordem de Eliseu para se lavar 7 vezes no Rio Jordão, para ser curado da lepra. Naamã ficou indignado, porque Eliseu não foi curado pessoalmente, e o Rio Jordão não tinha água tão boa como o rio da Síria. Então Naamã foi embora zangado, mas seus servos o convenceu Naamã a fazer o que o profeta Eliseu tinha mandado, Então Naamã foi para o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes e ficou completamente curado da sua lepra. Então Naamã voltou para falar com Eliseu e declarou que agora ele cria somente no Deus de Israel. Aí ele quis dar um presente a Eliseu para agradecer, mas Eliseu recusou o presente. Então Naamã pediu para levar alguns sacos de terra para poder oferecer sacrifício a Deus sobre ele. E Naamã renunciou a todos os outros deuses a partir da sua cura. Naamã creu no Deus Todo-Poderoso e Deus que libertou ele da sua lepra. Eliseu abençoou Naamã e ele voltou para casa curado. Amém? Irmãos, o que podemos aprender com a história de Naamã, Que Naamã, ele era inimigo do povo de Deus, mas Deus o curou. Israel e Síria estavam sempre em guerra, mas Naamã não deixou sua inimizade com as sírias, não deixou a sua inimizade, irmãos, com os israelitas, o impediu de procurar a bênção de Deus. Muitas vezes não alcançamos a cura e a bênção de Deus porque estamos zangados com Deus ou com a igreja, mas quando nós humilhamos e pedimos ajuda a Deus, Ele nos ouve e nos perdoa e aceita. Naamã obedeceu-se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Era uma ordem estranha, mas vinha de Deus. Quando obedecemos a Deus, Deus nos abençoa. Se lavar 7 vezes no Rio Jordão era uma ordem de Deus? Era uma ordem estranha, mas era a ordem de Deus, Quando obedecemos a Deus, Ele nos abençoa. Se lavar 7 vezes é um ritual de cura ou de bênção, foi uma ordem específica para apenas um homem. Não sabemos porque Naamã precisava fazer isso, mas foi imposto. Mas foi importante para mudar a vida de Naamã. Naamã não voltou apenas curado, ele voltou crente e bom. Receber cura e bênção é bom, mas isso não é o mais importante, não. Não adianta ganhar somente as bênçãos. Orar, se você não se arrepender e aceitar Jesus como seu Salvador, a vida eterna é muito mais importante do que outros milagres. É verdade, irmãos? Que se Naamã não obedecesse a ordem de Deus, a ordem que foi posta para ele, Porque quando ele chegou lá perante Eliseu, ele ficou muito nervoso, ele queria vir embora,
como a palavra de Deus diz. Por quê? Porque ele achou que por ele ser um homem importante, Eliseu ia receber ele, né, com seus soldados, né, ia ser muito bem recebido. E não, Eliseu mandou apenas um servo ir lá receber ele. Então ele queria, né, olha, se Eliseu não tivesse um pouquinho mais de paciência, não tivesse esperado, né, para se banhar no Rio Jordão, ele teria perdido a bênção e não teria recebido a sua vitória, porque ele, além dele ter sido curado, ele também saiu de lá crente. Por quê? Porque ele não cria no Deus de Israel, né? E a partir daquele momento que ele foi curado, ele começou a crer. Ele começou a crer e ele falou que não ia mais acreditar em nenhum outro Deus a não ser o Deus de Israel, né? Então, como é importante a gente ter paciência. Muitas vezes a gente vai buscar alguma coisa, uma cura, né? E a gente quer receber naquele momento, né? E quando a gente não recebe, a gente fica furioso porque não recebeu. E não é assim, né? Nós devemos esperar, ter paciência, esperar não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é perfeita, né, irmãos? Então, eu gosto muito dessa passagem de Naamã, né? Que é uma passagem muito bonita, né? E fala sobre a paciência, né? Porque se ele tivesse ido embora, ele teria perdido a cura, teria perdido a salvação, né? Mas não. A comitiva dele falou: não vai embora não, Naamã, dá um tempo, espera. Faz o que o profeta Eliseu falou, vai no Rio Jordão. Mas ele não queria, porque o Rio Jordão era sujo. Aí ele disse, né? Mas por que então Eliseu não mandou que eu me banhasse no rio lá na Síria? Né? Que o rio lá era mais limpo. Mas não, Deus queria provar a fé de Naamã, né? Queria que ele viesse, né? E fosse mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que era um rio sujo, né? Que a própria palavra de Deus diz, né? Mas ele se banhou lá as 7 vezes, ele obedeceu à voz do profeta Eliseu, ele se banhou as 7 vezes e foi curado, né? Então isso é uma palavra muito bonita e essa palavra serve de exemplo para nós, irmãos. Vamos perseverar na fé, na paciência, né? Que é o mais importante, é nós ter paciência. Pedir, nós pedimos, mas muitas vezes não temos a paciência de esperar. Vamos ter paciência, irmão, de esperar. Que na hora certa vem a nossa bênção, na hora certa vem a nossa vitória, né? Porque a bênção, a vitória só vem dele, de Deus, né? E é no tempo dele, não é no nosso tempo. Não adianta nós querer ficar bravo, né? Brigar, culpar um, culpar outro. Não, é no tempo de Deus. Vamos esperar o tempo de Deus. Amém? Essa é a palavra que o Senhor pôs no meu coração nesse dia. Amém? Que Deus abençoe a todos.